em mix de Natal. É mix de Natal da caderneta. Incrível, tem de ver do Homem que Mordeu o Cão também. Ponham sinos, ponham sinos. Guizinhos. Então, vais Exato. falar de quê hoje? Bom, hoje Tamagotchi. Sim, vamos dedicar um cromo a um excelente restaurante japonês ao pé da minha casa, na parede. Mas a sério que há um restaurante com esse nome? E é ótimo, mas na verdade não. O restaurante é ótimo, mas este cromo não é sobre ele. No entanto, o facto de haver hoje um restaurante chamado Tamagotchi mostra bem o poder duradouro desta invenção fascinante. Nós estávamos em 1996 e o Japão conquistava o mundo. Quer dizer, o Japão conquista regularmente o mundo, para aí uma vez por semana pelo menos. Mas em 96 eles podiam ter feito do mundo o que queriam, porque o mundo estava demasiado entretido com a melhor ideia da década. Vamos ouvi-la. Este era o som da melhor ideia da década. Lembram-se? Era tão irritantezinho, não era? Vamos ter de falar do Tamagotchi. Na verdade, eu já tinha falado do Tamagotchi na primeira encarnação da caderneta de cromos. Mas já que estamos a entrar pelos anos 90 adentro com toda a força, isto requer uma edição revista e aumentada. Tamagotchi foi uma imortal invenção de dois japoneses, Akihito Yokoi e Akimaita. O mundo enlouqueceu com a mascote eletrónica criada pela empresa Bandai, e Portugal não foi exceção. Os Tamagotchis venderam-se nem pão quente, lembram-se? Com estas bandas, era toda um a gente animal tinha, de toda a gente tinha. estimação que não ocupava muito espaço. É isso, e não cheirava mal. E eu assisti a cenas incríveis envolvendo donos de Tamagotchis que por momentos me levaram a temer que fosse daquela maneira que o mundo ia acabar. Mas já lá vamos. Antes de mais, o bichito virtual de estimação que toda a gente queria ter e que existia num ecrã cinzento, numa espécie de um ovo de plástico, chama-se Tamagotchi, porque essa é a fusão de duas palavras: Tamago, que significa ovo, e Watchi, que significa relógio. Percebem? Watchi! Watchi! Eu dizia assim: Watchi! É também um bocado assim além de dizer, não é? Watchi! O Tamagotchi era de facto uma fusão entre essas duas coisas. Era um ovo de plástico com um ecrã de relógio digital. E no ecrã começávamos por ter uma imagem de um ovo que depois começava a estremecer e chocava, e dentro do qual saía uma criatura alienígena da qual tínhamos de cuidar. E se tudo corresse bem, tínhamos de assegurar que ela chegava à terceira idade e falecia de velha, e não pela nossa incompetência. O problema é que de facto muita gente era incompetente a cuidar do seu Tamagotchi. Mas e dava isso para era ressuscitar, terrível. não dava? Dava, também dava. Mas ele tinha de ser alimentado, tinha de ser estimulado intelectualmente, lembram-se desses detalhes sim. todos, e tinha de ser limpo. E eu lembro-me do drama que era a quantidade alarmante de cocó que o Tamagotchi fazia e que era representado por mini poiasitas fumegantes. E a tragédia que podia ser não limpar a tempo. Ter um Tamagotchi era viver sob pressão e sentimento de culpa constantes. Eu lembro-me do stress que era quando ele adoecia e aparecia um pequeno ícone de uma caveira. Era como se a máquina nos estivesse a dizer: atenção que a sombra da morte pende sobre este meigo bicho. Mas ele estava sempre a pedir coisas. Estava, era Ainda dizem muito... que as redes sociais estressam. Alta Tamagotchi. manutenção. Estressava imenso. O bicho era de facto meigo. Eu não sei como é que eles conseguiram isto, mas aquilo era um conjunto de pixels manhoso, mas que conquistava o nosso coração. E isto tinha a ver também um bocado com a simulação de vida que aquilo era, com os ritmos da existência do Tamagotchi. Por exemplo, o relógio interno do Tamagotchi detectava dia e noite. E portanto, à noite, tal como nós, ele fechava seus olhitos e dormia. Mas a fofura e a ligação que se tinha a esta mascote leva-me às tais cenas que eu presenciei entre amigos meus que tinham Tamagotchis, nomeadamente um casal de namorados que tinha guarda partilhada do Tamagotchi. Guarda partilhada? Sim, uma vez ele ficava com ele em casa, outras vezes ela ficava com ele. E nunca me hei de esquecer dele aos gritos com ela ao telefone, a discutir e a dizer: tu mataste-o! Tu mataste-o! E reparem, eu cheguei ao pé dele antes sequer de perceber do que é que eles estavam a falar. Inicialmente fiquei preocupado porque o grau de angústia era extremo. Era o que se tem perante um familiar, ou no mínimo um cão ou um gato. O ambiente estava terrível, até que percebi que eles estavam a falar do Tamagotchi. Eles estavam a ter uma discussão terrível em torno de uma bugiganga eletrónica parecida com um porta-chaves. E aí fiquei preocupado de maneira diferente. Aí percebi, ok, então se calhar é assim que o mundo acaba, com casais desfeitos devido a um porta-chaves. A verdade é que o Tamagotchi a dada altura deu bronca em alguns países. A pressão de não deixar o bicho falecer fez com que muitos miúdos o levassem para a escola e não
não prestassem atenção às aulas. Isto gerou uma Claro. confusão tremenda em vários países, porque de repente a urgência era limpar cocó de Tamagotchi para ele não apanhar uma infecção mortal e não prestar atenção. Sim, em meio das aulas dizer à professora: o Tamagotchi precisa de comer. Sim. Ele precisa de comer. Ou então, Desculpa senhora, lá. posso ir à casa de banho? Podes, querido, mas estás bem. Eu todo. O meu Tamagotchi é que não. O Tamagotchi que teve várias evoluções. Hoje é uma app para telemóveis que eu estive a experimentar. Posso Mas é igualmente tem- chata, não é? Tem um altíssimo grau de loucura. Essa Tem. app. O Marco estava aqui Tem. a precisar Marco, não experimentar. divulgues isso, senão a moda volta. Vou... Ele faz sons bastante fofinhos. Faz. Eu estava aqui a ver se ele fazia uns sons. Deixa lá ver estava a dormir. se eu agora levar à casa de banho. Vou carregar aqui na sanita. Espera, isto ainda não é ele com tempo de fazer cocó. Agora é que eu vou carregar na sanita. Não quero. Não quer. Não quer. Pois, Não é pois, quando já ele fez. quer. Já fez há bocadinho. Não É contei quando comigo. ele quer. Ele neste momento está feliz, não tem fome, não tem cocó e está bem acordado. Ou seja, ele está ótimo, está super salutar. Bom, Ainda há uns segundos estava a dormir. a dada altura, o Tamagotchi tradicional, as maquinetas, permitiam acasalamentos. Havia um modelo que permitia acasalamentos. Uma pessoa com um Tamagotchi Oi? macho e uma pessoa com um Tamagotchi fêmea podiam criar uma ligação entre as maquinetas. Tamagotchi Connection. E isso gerava crias. Não Eu isto pode. nunca vi, mas acho ótimo. Possivelmente a criação de Tamagotchis podia levar ao início de amizades Diz-me ou de que- amores entre os seus Diz-me donos. que há filmes japoneses pornogotchi. Se calhar há tudo. Há tudo. Eles têm um entretenimento adulto muito vasto. Epá, gosto de pensar nisso. Eu ontem à noite lancei o desafio às pessoas que me seguem no Instagram: memórias de Tamagotchis, e recebi histórias muito giras. Ana Souza diz, e eu peço-vos que imaginem que o que ela diz se refere a um bicho real e não a um brinquedo eletrónico, porque ainda é mais engraçado. Ela diz: o meu pai teve de levar o meu Tamagotchi para uma reunião numa reunião de trabalho no banco, enquanto eu estava na natação. O bicho desatou a apitar no meio da reunião porque estava cheio de cocó. Valha-me Deus. Repara no profissionalismo. Outra boa história, esta de João Bernardo. Diz ele: pedi um Tamagotchi como prenda de Natal. A minha irmã perdeu horas a explicar-me que eu tinha de tratar dele. O maldito bichinho digital decidiu fazer cocó. A minha irmã disse que eu tinha de o limpar. E eu, como é óbvio, deitei-o na banheira. O tempo de vida do meu fiel companheiro digital Foi muito curto, de não é? aproximadamente 20 minutos. O Nuno Vieira lembra-se de estar banhado em lágrimas na manhã em que o Tamagotchi lhe morreu pela primeira vez. Ele Ele diz que morreu pela primeira vez. depois tu podias criavas outro, criavas Era outro. uma coisinha que podias carregar atrás. Era, tinha o reset. Tinha um buraquinho, sim. Mas diz ele que chegou a propor à mãe não ir à escola por estar de luto. Claro. Claro que a mãe concordou logo, não E é? lembra-se quando ele morria, tinha umas asinhas Tinha e umas ia para o asinhas. céu. Sim, sim. Olha, Claro. quanto é que custava um Tamagotchi? Diz aqui um jovem, não sei se é jovem ou não, Sim. chamo jovem a toda a gente, porque acho que toda a gente é mais nova que eu. Mas diz aqui um seguidor meu no Instagram que lhe custou 4 contos. 4 contos. 4 mil escudos. Sim. Sim. Outra experiência partilhada por muita gente era então o misto de prazer e terror, que era o tal furinho do reset. Exatamente. Era um furinho que tinha atrás, e quando a situação estava demasiado desesperante, o utilizador podia simplesmente matar o seu Tamagotchi, criando um novo, logo desde a fase do ovo. E havia muita gente, tipo irmãos perversos, que estragavam o Tamagotchi dos irmãos durante a noite, iam lá furar, e de manhã eles tinham um ovo. Há também esta bela história do David Batista da Silva, que diz: nunca tive um, foi das poucas coisas que os meus pais sempre se recusaram a comprar-me a mim ou à minha irmã, e eu não faço ideia porquê. Eu lembro de alguns pais olharem com ceticismo para o Tamagotchi. Claro, de facto. Era um claro. receio que aquilo pudesse tornar os filhos chalupas. Recordo que algumas pessoas choravam e faziam luto pelo morto Tamagotchi. Mas continua, David. Como tal, resolvi a questão arranjando uma namorada que tinha um. Escusar será dizer que com 9, 10 anos estava mais interessado no Tamagotchi do que na namorada. Claro. Que interesseiro. Histórias da vida. Histórias da Se vida. forem ao meu Instagram, por causa do meu Tamagotchi. se forem ao meu Instagram, encontram lá muitas histórias que não param de chegar sobre Tamagotchis. A caderneta de cromos é uma oferta FNAC, onde se chega primeiro a todas as novidades. 4 contos não era dinheiro. 4 contos era Não, dinheiro, era. aquilo era um produto de luxo. Hoje em dia vendem-se Tamagotchis manhosos nas lojas chinesas, e muito baratos, não é? Mas aquilo devem ser formas de vida muito É muito elementares. irritantezinho. A vantagem do Tamagotchi da app é que de facto tem uma casinha de banho, tem divisórias, tem uma cama Tem acolhedora. arco-íris, tem tudo. Tem tudo, tem.